Então você voltou? Mesmo depois do último vídeo, depois de tudo que você ouviu? Que bom, isso é um bom sinal. A palavra de Deus, ela nos alfineta muitas vezes para que a gente se corrija. E esse livro maravilhoso muitas vezes me colocou de joelhos diante de Deus, pedindo não só perdão, mas pedindo forças para viver essa palavra. A palavra de Deus era desafiadora. E se não fosse o Espírito Santo em nós, fazendo a obra redentora, nós não conseguiríamos viver isso. São grandes desafios. Nós estamos aqui no nosso estudo e eu convido você a gente prosseguir sendo desafiado pela palavra de Deus e sendo também tratado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia e estamos juntos estudando a primeira carta de Pedro. Deus amado, a tua palavra, ela nos ilumina o caminho, ela nos guia, mas a tua palavra também é a marreta que despedaça a rocha. Senhor, despedaça rochas em nossos corações e nos dá corações de carne, não de pedra, para que sejamos homens e mulheres de Deus. Nós oramos juntos em nome de Jesus. Amém. Estamos então, capítulo 3, a partir do verso 8. E o vídeo passado foi intenso. O vídeo passado foi sobre família, foi sobre homem e mulher, sobre a sujeição da mulher ao homem e a maneira com que o homem deve tratar a sua esposa, e com uma advertência que é só para o homem. Só vou recapitular aqui. Homem que trata mal sua mulher, suas orações são interrompidas. Se você perdeu depois desse vídeo, volte lá e aprenda o que nos ensina a palavra de Deus. E aqui, seguimos então a partir do verso 8 do capítulo 3 de 1 Pedro. Quanto ao mais, bom, ele aqui já deu diversas instruções e agora vai prosseguir. Então agora, quanto ao mais, quanto aos outros assuntos, tenham todos o mesmo modo de pensar. É daqui de serem unânimes. Isso não quer dizer, gente, que nas escolhas e votações da igreja só pode fazer alguma coisa se todo mundo votar igual. Eu já vi gente interpretando dessa maneira. Aí sabe o que acontece? A igreja não se movimenta. A igreja não faz as coisas, a igreja não realiza as coisas, porque a gente não vai ter unanimidade de votos. Mas nós podemos, ainda que numa escolha, ter divergência de votos na igreja. Por exemplo, a igreja vai se mudar, para que bairro nós vamos, para que prédio nós vamos alugar, ou vamos comprar um terreno, construir. Mesmo que a gente não tenha a unanimidade de votos, mas nós temos todos o mesmo modo de pensar. Qual modo de pensar? Estamos fazendo isso para quê? Estamos fazendo isso para honrar o nosso Senhor e para levar o Evangelho para as pessoas. Ora, temos o mesmo modo de pensar. Então, quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, tenham compaixão. Sabe o que é compaixão? É quando a gente se coloca no lugar do outro. Tem uma expressão em inglês que é calçar os sapatos do outro. A gente só sabe realmente o que o outro está vivendo quando a gente caminha nos passos dele. E a gente às vezes não pode fazer isso de uma maneira literal. Eu tenho um irmão, uma irmã que está sofrendo uma situação de emprego, por exemplo, que não é o meu emprego. Mas eu posso me sentar, ouvir essa pessoa e no meu coração me colocar no lugar dela. Para pelo menos dizer assim, vem cá, eu quero orar contigo, eu me compadeço da tua dor e eu quero caminhar contigo, te ajudando a superar esse momento. É como alguém que às vezes vai a um funeral, que não é da sua família, de uma outra família. A dor não é igual. O que passa no seu coração não é igual a quem perdeu um familiar. Mas você pode chegar lá, dar um abraço e dizer para a pessoa assim, eu estou pedindo a Deus para te ajudar a superar esse momento. Eu não sei o que dizer, porque não tem palavras que resolvam isso. Mas eu quero te dizer que eu estou aqui do teu lado. Eu não tenho palavras para te confortar, mas o meu abraço tu vai ter. O meu ombro para chorar tu vai ter. Sabe o que é isso? Compaixão. Sejam compassivos. Amem-se fraternalmente. Amem-se como irmãos. Essa palavra fraternal vem de fraternidade, vem de irmandade. Tenham amor uns pelos outros como irmãos têm amor. Vamos pegar ali o núcleo familiar e, novamente, eu falei no último vídeo, estou falando sobre pessoas normais, não estou falando sobre psicopatas, sociopatas, narcisistas, que estão assim, superabundando no mundo de hoje, né? Um mundo onde o narcisismo é exaltado. Sabe o que é narcisismo? Você vem de uma lenda grega de um homem chamado Narciso, que era belíssimo. E um dia ele se viu refletido nas águas de um lago e ele se apaixonou pela própria imagem. A tal ponto que ele ficou inerte, ele não saía mais dali e ele acabou caindo na água e morrendo afogado. Então hoje os narcisistas fazem isso, eles são apaixonados pela própria imagem.
São pessoas que não resistem a puxar um telefone celular e tirar uma foto de si mesmo. São pessoas que deixam de aproveitar o momento para fotografar-se naquele momento e divulgar para os outros. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de famílias normais. Como é que é uma família normal? Ter irmão é bom. Ter alguém próximo de você, você que tem um irmão aí com uma idade próxima da sua, que vocês puderam ou podem fazer coisas juntos, é bom. E aí Pedro puxa esse amor aqui. Tem uns pelos outros o amor que um irmão tem pelo outro. O irmão, as irmãs, os irmãos não se defendem, não cuidam uns dos outros. Sim, fazem isso. Então vamos fazer isso pelos nossos irmãos em Cristo. Sejam misericordiosos e humildes. Me ensinaram há muito tempo que a misericórdia é uma característica de conceder ao outro algo melhor do que aquilo que o outro merece. Então é a gente tratar os irmãos, todos nós falhamos, tá? Todos nós cometemos faltas uns contra os outros, mas é a gente conceder uns aos outros mais do que a pessoa merece, algo melhor. Então imagine o seguinte, nós estamos numa comunidade ali com 100 pessoas, e ao longo dos anos essas pessoas eram 10, eram 15, até chegar a 100, e os que estão ali há muito tempo têm pequenas mágoas uns com os outros, porque coisas vão acontecendo, mas cada um deles decidiu tratar o seu próximo com amor fraternal e tratá-lo melhor do que aquela pessoa merece. Todo mundo está se tratando melhor. Todo mundo está usufruindo dessa misericórdia e todos estão sendo tratados pelo Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Então, vamos tratar uns aos outros com misericórdia e com humildade. A Bíblia ensina no Antigo Testamento que a arrogância, a soberba, vem logo antes do tombo, da queda. Você sabe o que é soberba e arrogância, né? É aquela pessoa que ela pensa de si mais do que convém. A Bíblia também fala isso, ninguém pensa de si mais do que convém. Então o arrogante é aquele que acha assim, eu já li a Bíblia, eu sei mais do que esse pessoalzinho aí. Não, o humilde não. O humilde ele passa e pensa assim, puxa, eu já li a Bíblia, eu tenho tanta coisa para aprender ainda, eu tenho tantas dúvidas na Bíblia, e sabe o que eu aprendi? Que eu sou pecador, que eu dependo da graça de Deus, e que eu tenho que cuidar dos meus irmãos que não sabem ler. Porque eu, pelo menos, sei ler a Bíblia, e eles que não sabem. Então eu tenho uma responsabilidade com eles de levar a palavra de Deus para eles. Está vendo a mudança de atitude? O fato é o mesmo. A pessoa leu a Bíblia, mas a atitude é outra. Um é o arrogante, o outro é o humilde. Não retribua o mal com o mal. Lição difícil, mas uma lição muito cristã. Alguém faz o mal para a gente fala, eu não vou devolver na mesma moeda. É gente que eu já ouvi, eu tive esse privilégio de já ouvir isso. De dizer assim, sabe, eu ouvi gente dizer assim, sabe por que eu ajudo os pobres? E aí a gente pergunta, por quê? Porque eu era pobre e ninguém me ajudou. E eu queria muito que alguém tivesse me ajudado. Então hoje eu dou o troco na vida. Eu ajudo os necessitados. Sabe, não retribuir o mal com o mal. É gente que dá o troco na vida fazendo o bem. Qual o jeito de destruir o mal? É fazendo o bem. Se a gente faz o mal de volta, a gente só acrescenta mal. Nem insulto com insulto também. Olha, se alguém me xinga, eu xingo de volta. O que eu sou? Eu gosto dessa pessoa. Agora, se eu conseguir segurar. Sabe que eu aprendi de um homem que ele nem é cristão, aliás, ele não tem religião nenhuma, ele se professa agnóstico. Agnósticos são os que dizem que não tratam do assunto da existência ou não de Deus, né? O ateu afirma que Deus não existe. O agnóstico, ele fica mais em cima do muro, ele fala que não vai falar sobre isso, né? E esse homem, ele agnóstico que se declarava, ele dizia assim, que ele não aceitava ofensa. Mas olha que interessante a perspectiva dele. Ele falou, se alguém xinga um palavrão para mim, falou, eu sei quem eu sou e quem eu não sou. Então é minha escolha me ofender ou não. Então eu não aceito a ofensa. Ela fica lá com a pessoa que falou. É ela que está se rebaixando e se mostrando alguém vil. Não sou eu. Então eu não aceito ofensa. Isso eu ouvi de um agnóstico. Lição para nós. Não retribuam insulto com insulto. Ao contrário, bendigam. Bendizer é falar coisas boas. Então a pessoa vem e lhe insulta, lhe xinga. E você resolve não xingar de volta. E quando você tiver uma oportunidade
você vai levar algo de bom para aquela pessoa. É sábio não fazer isso em qualquer momento. O Antigo Testamento já nos ensina em Provérbios, né? Para a gente ter cuidado com o momento que a gente fala as coisas. Tem momento para tudo. A pessoa que lhe xinga hoje é a pessoa que amanhã você pode levar para ela uma palavra de conforto para a dor que ela está passando. E aí ela mesma pode olhar e pensar, puxa, eu xinguei essa pessoa ontem. E isso a Bíblia fala que é como se fossem brasas queimando sobre a cabeça dela. E isso pode levá-la a uma nova atitude. Se vai levar ou não é com ela. A nossa tarefa é não retribuir o mal com o mal, não retribuir insulto com insulto. Ao contrário, é bem dizer. Porque é para isso que nós fomos chamados. O nosso chamado em Deus é para fazer o bem, para dizer o bem. Pois para receberem bênção por herança. Bom, se nós somos chamados para receber como herança bênção, nós não é mais da nossa natureza ficar produzindo o mal no mundo. Se eu sou herdeiro das bênçãos, ou seja, quando encerrar-se essa minha existência, eu vou receber tudo de bom que existe, se esse é meu destino, eu já sei disso, não é compatível com esse destino eu viver essa vida emporcalhando o mundo com maldades, com maldições, com insultos. Não, a minha natureza não é mais essa. Essa foi a natureza mundana. A minha natureza de filho de Deus, de alguém chamado para receber bênçãos por herança, é essa nova, de quem bendiz, de quem faz coisas boas, de quem deixa uma marca positiva nesse mundo. E aqui, então, Pedro vai fazer uma citação, e ele vai fazer uma citação do Salmo 34. Ele fala assim, ó, quem quiser amar a vida, você que está me vendo aqui, você quer amar a vida? Você quer ver dias felizes? Em outras palavras, você quer viver a vida boa? Você quer o melhor da vida? Né? Você quer? Então, guarde a sua língua de falar o mal. Guarde os seus lábios da falsidade. Esse aqui é o caminho para a vida boa. Quer ter vida boa? Não fica falando maldade, não seja falso. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Olha só, hein? Não é só buscar a paz, é buscar a paz com perseverança. Sabe seu vizinho ruim? Aquele seu vizinho chato, que fica fazendo maldade e fica acusando você? Aquele que vai lá e bota o lixo na frente da sua porta e diz que você está emporcando a vizinhança? Pois é. Procure a paz com perseverança. Sim, resista ao mal, não concorde com o mal, mas não seja você também o que vai ficar jogando lixo no quintal dele. Não seja você igual a ele. Seja você alguém que é um herdeiro das bênçãos. Porque os olhos do Senhor... Olha que interessante. Eu vou voltar. Pausa. Volta. Capítulo 2. Vimos em vídeos anteriores. Verso 13. Por causa do Senhor, sujeitem-se ao toda a autoridade. Pedro bota o amor ao Senhor, a relação com o Senhor como causa para a gente se sujeitar. Ele também colocou isso como causa para os escravos se sujeitarem. Porque você sabe que escravo que não se sujeitava era açoite, era morte, era tortura. Pedro era contra a escravidão, a Bíblia é contra a escravidão, mas também não quer que as pessoas se deem mal. Do mesmo modo, começou o capítulo 3, ele falou para as mulheres serem sujeitas aos maridos, e também falou que o marido que não respeita a mulher, a oração é interrompida, dançou, Deus não vai ouvir, né? E aí, ele vem aqui, ó, porque os olhos do Senhor, o Senhor é sempre a causa das coisas boas que nós fazemos. Então, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Se você for um boca podre que fica insultando os outros e devolvendo o mal com o mal, você não está vivendo como alguém que foi justificado por Cristo. Está vivendo como mundano. Então, o conselho da Bíblia é mude seu caminho para que você seja alguém que os olhos do Senhor estão sobre você. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Recapitulando, ei, homens, vídeo passado, finalzinho. Homem que não honra as mulheres da sua família. Homem que não trata as mulheres da sua casa como vaso mais frágil. Homem que não trata as mulheres da sua casa como co-herdeiras da graça de Deus. Suas orações são interrompidas. No entanto, olha que interessante. Os ouvidos do Senhor estão atentos à oração do justo. Então você já não é justo, você já abandonou os caminhos do Senhor e está vivendo que nem os mundanos, porque mundano é que trata mal as mulheres da sua casa.
esposa, filhas. É mundano que faz isso. E as suas orações estão interrompidas. Então você precisa se converter ao Senhor, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os ouvidos do Senhor atentos às suas orações. Ora, se as orações do homem que trata a mulher estão interrompidas, e aí? É justo? Não, é um ímpio, usando aquela linguagem mais antiga, né? É um ímpio disfarçado de cristão. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Então aqui nós temos uma lição poderosíssima. Se você quer estar em relacionamento com o Senhor, você já foi salvo, você é salvo por graça. Mas você tem a escolha dada a você por Deus do caminho que você vai andar. Você vai desprezar essa graça e voltar a ser um ímpio, mas disfarçado de cristão? Ou você realmente vai ser um cristão? Você quer ser alguém que suas orações são interrompidas? Alguém que anda no caminho do mal? Que tem uma boca podre cheia de insultos? Ou você quer ser realmente um justo? Para quem Deus olha, a quem Deus ouve. A escolha é sua. Os seus atos não conquistam sua salvação, mas pelos seus atos você consegue desprezar a salvação que Deus já lhe deu. Tome sua decisão e ande com Cristo. Se esse vídeo aqui lhe ajudou, passe para alguém e volte no nosso próximo encontro para a gente concluir o capítulo 3 da primeira carta de Pedro. Até lá!